Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja cada um de vocês, amém? Em especial aos pais aqui presentes, feliz Dia dos Pais. Vocês certamente são uma bênção na vida da família de vocês. Que o Senhor continue os enchendo aí de sabedoria, de graça e de força para vocês continuarem cumprindo essa missão tão nobre. Como vocês sabem, nós estamos no mês de agosto refletindo acerca da temática Famílias Imperfeitas, onde a graça de Deus faz morada. E hoje nós chegamos ao nosso segundo encontro dentro dessa série de mensagens tão necessária e tão rica para nós enquanto igreja. Desde os meus 17, 18 anos, eu tenho trabalhado diretamente com igrejas. E hoje, com 26 anos, cerca de 7, 8 anos já envolvido diretamente com essa área, eu, dentro da igreja, sempre estive envolvido com a nova geração. E ao longo desse tempo eu passei por diferentes igrejas, contextos, realidades, e uma pergunta sempre me acompanhou, e essa pergunta bendita me fez ter diversas reflexões. Era a pergunta de quem Deus chama para cuidar da nova geração. Quem é que Deus chama para cuidar desse povo? Se você frequenta a Visível há algum tempo, você sabe que quando nós falamos de nova geração, nós estamos nos referindo às crianças, a juniores, adolescentes e a jovens. Mas afinal, quem o Senhor chamou para cuidar desse público? É uma equipe contratada específica? É um pastor? São as famílias? E diante dessa pergunta, eu quero refletir com vocês sobre um texto muito conhecido e que é cheio de significado, que é o texto onde nós vemos o chamado de Samuel. Então, se você puder abrir a sua Bíblia comigo em 1 Samuel no capítulo 3, nós leremos o capítulo todo nessa manhã. Acredito que Deus há muito de nos ensinar, aos pais, nesse dia em especial, às famílias, nas suas imperfeições, nos seus desafios, e a nós, enquanto igreja, chamada a cooperar com aquilo que Deus está fazendo dentro das novas gerações. E a partir desse relato nós vamos extrair alguns ensinamentos preciosos que vão nos ajudar a responder a esta pergunta: quem Deus chama para cuidar da nova geração? Se você puder abrir a sua Bíblia, manter ela aberta durante a exposição do texto, para você ir conferindo aí os versos na palavra do Senhor. Eu estou lendo na NVI, tá bom? O menino Samuel ministrava perante o Senhor sobre a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando fracos e já não conseguia mais enxergar, estava deitado no seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel, e ele respondeu: estou aqui. E correu até Eli dizendo: estou aqui, o Senhor me chamou. Mas Eli respondeu: não chamei, volte e deite-se. Ele foi e se deitou. O Senhor chamou novamente: Samuel. E Samuel se levantou, foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. Disse Eli: meu filho, não te chamei, volte-se e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, pois a palavra do Senhor ainda não havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. Então Eli percebeu que era o Senhor quem estava chamando o menino e disse: vá e deite-se. Se ele chamar você, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. E Samuel foi se deitar. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: Samuel, Samuel. E Samuel respondeu: fala, pois o teu servo está ouvindo. Então o Senhor disse a Samuel: vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ouvirem. Naquele dia executarei contra Eli tudo o que falei contra a sua família, do começo ao fim. Pois eu lhe disse
que julgaria a sua família para sempre por causa do pecado dos seus filhos. Ele sabia que eles desprezavam a Deus, mas não os repreendeu. Por isso, jurei à família de Eli que a culpa dos seus filhos jamais será expiada, nem com sacrifício, nem com oferta. Samuel ficou deitado até de manhã, depois abriu as portas da casa do Senhor. Ele estava com medo de contar a visão a Eli, mas Eli o chamou e lhe disse: Samuel, meu filho. Ele respondeu: eu estou aqui. Então ele perguntou: o que o Senhor disse a você? Não esconda de mim. Deus o castigue com todo rigor se você esconder de mim qualquer coisa que ele te falou. Então Samuel contou tudo, sem esconder nada. E Eli lhe disse: ele é o Senhor, que faça o que achar melhor. Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. E todo Israel, de Dan até Berseba, reconheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou aparecendo em Siló, onde se revelava Samuel por meio da sua palavra. Esta é a palavra de Deus. Amém? Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e nos colocamos nessa posição e nesse lugar com reverência, mas também com esperança de que o Senhor irá falar aos nossos corações. O nosso pedido nessa manhã é que o Senhor fale com a gente, que o Senhor abra os nossos ouvidos, ilumine a nossa mente e aqueça o nosso coração. Que nós possamos ouvir a Tua voz, assim como Samuel ouviu, Deus, e que tenhamos coragem e disposição de responder: fala, Senhor, porque o Teu servo está ouvindo. Em nome de Jesus que nós oramos e somos gratos. Amém, amém. Meus irmãos, como disse a vocês, esse texto ele é conhecido como o chamado de Samuel, o dia em que o Senhor Jesus chamou esse menino para que ele fosse profeta, juiz e governante da nação de Israel. Mas antes de Samuel ser chamado, antes de Samuel ser vocacionado por Deus, outras pessoas exerceram as suas vocações na vida do menino Samuel. A vocação de Samuel, ela não brotou do nada. E a pergunta, quem cuida da nova geração, ela vai sendo respondida à medida que nós vamos observando quem foram os responsáveis de cuidar e de conduzir Samuel nos caminhos do Senhor. E esse relato, ele se passa num momento histórico em que Israel ainda não tinha um rei. O rei Saul ainda não havia sido empossado, instituído. Quando finalmente é coroado, Samuel já está adulto. E esse também é um período posterior à época dos juízes. Até então, os juízes governaram sobre Israel, mas nesse momento específico, quem exerce essa função é o sacerdote Eli. Eli possuía uma função tanto sacerdotal quanto uma posição de liderança civil. Ele atuava como juiz e como governante do povo. Em um determinado momento do seu ministério, Eli se encontra com uma moça chamada Ana. Ana era a esposa de Eucana, que também tinha uma outra mulher chamada Penina. Embora Eucana amasse profundamente Ana, Ana não conseguia ter filhos. Uma situação recorrente nas Escrituras. O texto bíblico afirma para nós que foi o próprio Deus que fechou o ventre de Ana, tornando-a estéril. Penina, por outro lado, dava filhos a Eucana. E frequentemente ela lançava isso contra Ana. E essa comparação constante feriu profundamente o coração de Ana. Ela se entristecia, chorava, se sentia humilhada, se sentia rejeitada. Foi então que Ana se ajoelha e clama ao Senhor: Senhor, por favor, me dá um filho. Se o Senhor me conceder essa bênção, eu vou consagrar esse menino ao Senhor. Ele servirá na tua casa por todos os dias da sua vida. Deus ouve, meus irmãos, a oração de Ana. E Deus lhe dá um filho. Esse filho é Samuel. Logo após o tempo de desmame, Ana cumpre o que havia prometido. Ela entrega Samuel ao sacerdote Eli e diz: Eli, eu prometi ao Senhor que eu consagraria esse meu filho. Agora está aqui. Pegue ele, que ele sirva os caminhos do Senhor. E a partir daí, Samuel passa a viver no tabernáculo, sob os cuidados de Eli, que o ensinava a servir a Deus na casa de Deus e o introduz ao serviço sacerdotal. E em paralelo a isso, meus irmãos, Eli, o sumo sacerdote, tinha 2 filhos, uma das primeiras duplas sertanejas da Bíblia, Ofni e Finéias.
Eles não eram apenas jovens desobedientes, eram jovens profundamente imorais. Eles zombavam do nome de Deus, desrespeitavam as ofertas que eram trazidas pelos fiéis, como se não bastasse essas duas realidades. Os filhos de Eli se deitavam com as mulheres que serviam no tabernáculo. Ou seja, faziam escárnio com as coisas de Deus, zombavam da santidade do culto e tratavam com leviandade aquilo que era sagrado. E quando ele descobre essa realidade, ele repreende os filhos dizendo: isso não se faz, meus filhos. Vocês não podem agir dessa maneira. Se vocês tivessem feito isso contra um outro homem, haveria um juiz para salvar a culpa de vocês. Mas como vocês estão fazendo isso contra Deus, quem vai poder interceder essa loucura de vocês diante do Senhor? O problema, meus irmãos, é que Eli apenas falou. Ele não toma uma atitude concreta, ele não age os seus filhos com firmeza, ele não afasta os seus filhos do serviço sacerdotal, ele não deixa os seus filhos, quando nós éramos mais jovens, falávamos na igreja, de banco, está em disciplina, está de banco. Mas mesmo tendo consciência daquilo que eles faziam, ele deixa esses meninos continuarem a zombarem do Senhor. Então o texto bíblico relata que um homem de Deus veio até Eli e o confrontou. Eli, você tem sido um péssimo pai. Eli, você tem sido um péssimo sumo sacerdote. Você não tem cuidado da sua casa, você não tem cuidado das coisas do Senhor. Os seus filhos fazem o que querem, eles desonram o Senhor, eles profanam o culto, eles humilham o povo de Israel, se deitam com as mulheres no tabernáculo. Tudo isso, Eli, diante dos seus olhos, e você não faz absolutamente nada. Por isso, Eli, os seus filhos não continuarão no sacerdócio. Eu mesmo vou julgar a causa deles. Eu mesmo vou tirar eles do sacerdócio. E o sinal de que a minha palavra vai se cumprir é esse: os dois vão morrer no mesmo dia. Esse será o fim, Eli, da sua linhagem sacerdotal. Meus irmãos, palavras duras, palavras confrontadoras. E eu acredito que são essas palavras que também falam muito conosco, hoje, enquanto igreja. Porque Eli representa duas áreas fundamentais na formação espiritual da nova geração. A primeira é a família. Eli era pai. Ele vivia com os seus filhos num ambiente familiar. E existe algo evidente, tanto no relato bíblico quanto na nossa experiência prática de vida, é que os filhos não recebem a fé dos pais por osmose. Os pais podem orientar, podem ensinar, podem testemunhar, mas o filho do crente não nasce crentinho. No caso de Eli, embora ele fosse servo do Senhor, e embora o texto não acuse Eli diretamente de algum pecado grosseiro e específico diante dos seus filhos, ele falha como pai. Eli não é aquele que profana o culto, que zomba de Deus, que se deita com as mulheres no tabernáculo. Antes, isso é feito por quem? Pelos seus filhos. Mas mesmo assim, como pai, Eli se omite. Ele não corrige, não exorta, não disciplina, é alguém negligente, é alguém passivo. Não é alguém que assume a sua responsabilidade familiar. Mas em segundo lugar, também, ele falha como sacerdote, como líder religioso do seu tempo. Ainda que tivesse perdido a autoridade como pai, ele continuava tendo responsabilidade de manter a reverência e a pureza no culto. Como sacerdote, ele tinha o dever de cessar a zombaria feita pelos seus filhos. No entanto, meus irmãos, ele não faz isso. Ele coloca os seus filhos acima do Senhor e por isso Deus os confronta. E, meus irmãos, nós não amamos de forma correta e de forma bíblica os nossos filhos quando nós colocamos os nossos filhos acima de Deus. O amor verdadeiro e saudável pelos nossos filhos, pela nossa família, pela nossa namorada, pelo nosso namorado, pelos nossos cônjuges, só é possível quando nós amamos o Senhor acima dessas coisas. Você quer aprender a amar a sua família melhor? Ame Deus acima dela. Você quer aprender a ter um casamento restaurado? Ame Deus acima desse cônjuge, dessa parceira, desse parceiro. E eu penso que assim como nos dias de Eli, esses dois espaços continuam sendo pilares do cuidado espiritual da nova geração. A família e a igreja. E ambas vivem hoje uma profunda crise em relação a esse chamado.
Em primeiro lugar, meus irmãos, a família. Nós vivemos numa era marcada por hiperindividualismo, onde tudo gira em torno do projeto pessoal de realização. Pessoas postergam ou evitam ter filhos por conta desse motivo. Outros decidem ter filhos com base em um ideal de satisfação pessoal. Tudo é voltado para o eu. Quando a criança nasce, muitos projetos são lançados sobre ela. Ela precisa ter o melhor enxoval, torcer para o melhor time, ter o carrinho mais moderno, ter a fralda mais tecnológica, o quarto precisa ser planejado, temático, e à medida que cresce, vem o melhor colégio, vem o ensino bilíngue, vem o ensino trilíngue, as aulas de música, esporte, esforço, terapia. A criança mal respira e já tem burnout. Cansada já. De fato, irmãos, os pais têm a responsabilidade de dar o melhor que puderem aos seus filhos. Isso é parte do chamado que nós recebemos ao sermos pais. Mas o problema é que muitas vezes a principal obra que Deus nos confiou na vida dos nossos filhos é a mais negligenciada. Antes do melhor colégio, antes do quarto decorado, antes da viagem internacional, existe um chamado comum a todas as famílias que fazem parte da aliança: consagrar e entregar os seus filhos ao Senhor. Essa é a vocação maior, meus irmãos. Esse é o culto mais precioso. E se nós negligenciamos essa entrega, tudo perde o seu sentido. Antes, meu irmão, de preparar o futuro dos filhos, pais piedosos os colocam no altar do Senhor. Nós não perguntamos aos nossos filhos se eles querem ir ou não à escola. Nós simplesmente o enviamos, porque nós entendemos que estudar é o quê? É fundamental. Mas, curiosamente, quando se trata da igreja, nós perguntamos: filhinho, você quer ir hoje? E ao fazer isso, gente, nós estamos enviando uma mensagem muito clara. A escola é inegociável. A fé, meu filho, é opcional. Estudar é obrigatório, mas crer, se você quiser. O conhecimento é essencial, mas a espiritualidade, meu filho, pode esperar um pouquinho. Certa vez, meus irmãos, uma mãe me procurou para dizer assim: ora pelo meu filho, ele não quer mais ir para a igreja. E eu perguntei: quantos anos ele tem? 13. Ela me respondeu. Eu questionei para ela: como foi que esse menino descobriu que ele tem o direito de escolher se ele vai ou não para a igreja? Foi ele quem perguntou? Ou foi você que deu a ele esse poder de escolha? Porque aí você se esquiva, né? E já que ele não quer ir, eu também não vou, eu fico aqui descansando. Meus pais, meus irmãos, nunca me perguntaram se eu queria ou não ir para a igreja, porque não se tratava de uma escolha, se tratava de uma formação. Ah, Felipe, mas isso não é uma imposição da fé? Meus irmãos, tudo na criação dos nossos filhos é uma imposição dos pais. Os pais impõem uma alimentação saudável. Nós não deixamos os nossos filhos comer McDonald's todo dia, porque a gente sabe que faz mal. A gente coloca na escola, a gente impõe uma rotina de estudo, não deixa passar o dia inteiro na frente da tela, vendo 3 palavrinhas, corrige quando eles obedecem. Por quê? Educamos porque amamos. O processo de formação de um filho, de colocá-lo no caminho do Senhor, de consagrá-lo ao Senhor, é uma responsabilidade, meus irmãos, da família. Pais que deixam tudo por conta da criança não estão formando discípulos e estão abandonando o rebanho do Senhor Jesus. Formar os filhos na fé, meus irmãos, é a tarefa mais cristã que você, enquanto pai, que você, enquanto mãe, pode exercer. A maior herança que nós podemos deixar aos nossos filhos é uma vida que conhece, que ama e que serve ao Senhor. E isso começa com decisões firmes, com orientações claras e exemplos consistentes dentro de casa. Não é apenas a família que enfrenta uma crise, mas a igreja, meus irmãos, também está em crise. Você não está sozinho, não. O Instituto Barna, uma renomada organização de pesquisa cristã, divulgou há alguns anos atrás um estudo alarmante. Há uma grande evasão de jovens na igreja entre 18 a 22 anos. Eles chegam à maioridade e simplesmente vão embora. E a pesquisa então procurou entender o porquê dessa saída em massa. E os pesquisadores entrevistaram esses jovens e perguntaram: por que você deixa a igreja? E a primeira resposta ela foi um tanto prática e um tanto simples assim. Disseram: a minha vida mudou.
Eu entrei para a faculdade, eu mudei de cidade, eu saí da casa dos meus pais. Ou seja, a minha rotina mudou, a igreja acabou ficando de lado. Ok, mudanças acontecem, mas os pesquisadores continuaram. E além disso, o que é que mais te influenciou a vocês deixarem a igreja? E a segunda resposta foi mais profunda e mais dolorosa. A resposta era: a igreja se tornou um ambiente de religiosidade vazia, um ambiente de hipocrisia. Eles explicaram: eu ouvia líderes falando certas coisas, mas eu via que eles não viviam aquilo que eles pregavam. Os meus pais tinham uma fé dominical, mas durante a semana a realidade era completamente diferente. Eu via pastores ensinando sobre santidade, mas quando as suas vidas eram expostas, a verdade logo veio à tona. Vi pessoas sendo confrontadas duramente a respeito da imoralidade sexual, o sexo fora do casamento, o namoro, a pornografia, a homossexualidade, mas ao mesmo tempo vi a igreja se silenciando diante do assédio, da corrupção, do racismo, do nepotismo, das ofensas, das injustiças. Segunda razão. A terceira foi mais alarmante e ainda mais importante. A igreja se tornou um ambiente de palanque político, um espaço de disputa política, um espaço de muita polarização. E eles diziam, o espaço que deveria ser de adoração, de contemplação, de transcendência, se tornou um lugar para afirmar os lados políticos, ideologias humanas, discursos. Eu não pertenço a nenhum partido político, eu pertenço a Jesus. E se a igreja decide se alinhar com uma bandeira ideológica, seja de direita, seja de esquerda, eu me retiro. Essas foram as palavras de jovens, 18 a 22 anos, que deixaram a igreja. E é importante destacar, irmãos, essa é uma pesquisa global, não um problema localizado. Ele aponta para uma tendência mundial, é uma crise global. Mas também, esses 3 pontos falam de nós. E isso precisa nos convocar à autocrítica. Isso precisa nos levar a reavaliar o nosso testemunho, como famílias, como igrejas. Porque o ambiente de crise vivido por Eli com os seus filhos, tanto no espaço familiar quanto no espaço religioso, tem ecos nos dias de hoje, meus irmãos. Vocês concordam comigo? E é justamente em um cenário de colapso espiritual que Deus levanta Samuel. E o texto vai nos dizer, a partir do verso 1, o menino Samuel ministrava perante ao Senhor, sob a direção de quem? De Eli. Naqueles dias, naquele tempo, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Esse versículo descreve um período de seca espiritual em Israel. A voz de Deus, outrora presente, outrora ativa, já não era mais ouvida. Aquele que se manifestava com poder, agora parecia um tanto ausente. Era como se o céu estivesse em silêncio. E em contraponto, e em consequência com isso, a nação sem direção. E no versículo 2 nós lemos, Eli, já velho, estava deitado em seu lugar, com os olhos tão enfraquecidos que mal enxergavam. No original, esse texto é ainda mais expressivo, pois vai trazer uma ideia para a gente de que os olhos de Eli se escureciam. Esses 2 versículos nos colocam diante de uma profunda crise em Israel. Deus não falava. A presença dele não era percebida, e mesmo se o Senhor falasse, o sacerdote já não tinha discernimento para compreender. É aí, então, que no meio dessa escuridão surge um fio de esperança. O versículo 3 vai nos dizer, a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. A lâmpada aqui mencionada era aquela que ficava acesa à noite no tabernáculo e que era apagada somente ao amanhecer. Então, a mensagem do texto é clara. Mesmo diante da escassez da revelação, da queda da liderança espiritual, a luz de Deus, a lâmpada do eterno ainda brilhava. E é nesse contexto, meus irmãos, que Deus começa a reacender e a chamar uma nova geração que voltaria a ouvi-lo e a obedecê-lo. Quem que é essa nova geração, meus irmãos? É Samuel. Um garoto que, ao ser chamado por Deus, provavelmente tinha entre 12 a 15 anos, ainda muito jovem. Mas o que mais me impressiona nesse relato
é que para que Samuel estivesse ali, naquele lugar santo, ministrando perante ao Senhor, alguém teve que colocá-lo Samuel ali. Para que Samuel estivesse no tabernáculo, alguém respondeu ao chamado anterior de cuidar da nova geração. E a primeira vocacionada a cumprir esse chamado foi a sua mãe, Ana. As mulheres sempre mais rápidas. Vai lá no ministério infantil, você vai ver quão pouco o homem tem. Ana representa a família. A família, instituída por Deus, não pode diretamente transmitir a fé aos filhos, mas tem o dever de conduzir esses meninos, essas meninas, pelo caminho onde eles poderão encontrar ao Senhor. Eu gosto muito de uma frase do Richard Foster, quando ele diz que as disciplinas espirituais, elas não podem fazer com que a gente chegue diretamente até Deus, mas elas nos colocam numa posição onde é possível que Ele nos encontre. Ana colocou Samuel, meus irmãos, nesse lugar. Ela o consagrou, ela o entregou, ela o posicionou. Antes de pensar na escola, na personalidade, na terapia, no bilinguismo, Ana sabia, meu filho pertence ao Senhor. Meu irmão e minha irmã, o seu filho não pertence a você. Ele pertence ao Senhor. Você o recebeu apenas por um tempo. Deus o confiou aos seus cuidados. Você recebeu a honra e a responsabilidade de cuidar, mas do início ao fim o chamado é este: consagrar e entregar os filhos ao Senhor. E essa consagração, ela acontece pelo menos de duas formas. A primeira forma de consagração, e eu vou gastar mais tempo falando dela, é a consagração por meio da vida devocional e da oração. É assim, meus irmãos, você ensinar aos seus filhos quem é Deus, não apenas por meio de palavras, mas pela vivência diária. É você abrir a Bíblia em casa, ler com eles, explicar dentro da sua simplicidade quem é o Deus que vocês servem. É os seus filhos verem vocês orando por eles. Não apenas ouvir que você ora, mas presenciar com os próprios olhos a sua intercessão. É eles verem você fazendo devocional, com a Bíblia aberta, com o coração inclinado, amando ao Senhor. É ele ouvir você adorando a Deus, não apenas no culto público, mas no ambiente do lar, meus irmãos. A consagração, ela não acontece apenas por palavras ditas no púlpito, no templo, domingão aqui na igreja. Ela se revela na rotina, no cotidiano, naquilo que os filhos percebem como verdadeiro. E é nesse solo, marcado por uma devoção real, que corações sensíveis começam a ser formados, como o coração de Samuel. Quem aqui, meus irmãos, cresceu num lar cristão? Pode levantar a mão, senhor. Levanta com vontade, senhor. Ô, glória. Levanta assim, isso. Você que teve esse privilégio, talvez entenda o que eu vou compartilhar. Algumas vezes, enquanto eu estava dormindo de madrugada, eu senti um negócio mais ou menos assim. Senhor, meu Deus Pai, cuida do meu filho, Deus de misericórdia, põe a sua mão sobre ele, quase que entrando assim no olho, sabe? E ali, meio sonolento, tentando abrir os olhos, eu só conseguia perceber essa realidade. Pais que oram pelos seus filhos. Quantas vezes, meus irmãos, pela fresta da porta, eu vi meus pais ajoelhados, orando. Quantas vezes meus pais colocaram a mão sobre a minha cabeça enquanto eu dormia e em silêncio intercediam por mim. Esse é o primeiro exemplo que forma a fé dos filhos. Verem que os pais realmente creem. Não se trata, meus irmãos, de uma religiosidade. Vai sair essa palavra até o final dessa pregação. Já errei 3 vezes ela. E estou passando rapidinho. Não se trata de uma fé vazia, mas se trata de uma fé viva. Uma fé que se manifesta nas horas difíceis. A forma como você vive, a sua fé impacta diretamente na forma como seus filhos vão construir a fé deles, meus irmãos. Pais que confiam, formam filhos que confiam. Pode deixar gritar, irmão. Esse ambiente é para isso mesmo. A fé não é transferida por palavras. A fé é transferida por testemunho. E o maior discipulado que os seus filhos recebem é verem os pais em ação dentro de casa. A segunda forma do ensino na família é o exemplo. E aqui eu vou passar de maneira bem rápida. Que exemplo você tem dado?
Que exemplo você tem dado? A família de Deus, ela recebeu de Deus a vocação de colocar os filhos no caminho do Senhor, nos trilhos do Senhor. Essa é a primeira vocação, personagem que aparece para a gente, a família. Em segundo lugar, a segunda vocação que aparece no texto é a vocação da comunidade de fé. Veja comigo o que diz o verso 7. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, pois a palavra do Senhor ainda não havia sido revelada. Isso é interessante, gente. Samuel, ele servia no tabernáculo. Ele passava a vida dele no tabernáculo. Ele entendia os textos religiosos. Ele conhecia os sacrifícios. Ele sabia o que fazer. Trazendo para os nossos dias, Samuel era aquele que sabia onde ficava a chave da igreja. Onde desligava e acendia a luz. Onde ligava ou desligava o ar-condicionado. Cadê o controle? Né? De manhã a gente fica tão procurando o controle. Sabia ligar o projetor, sabia operar os negócios, sabia operar o tablet, a mesa de som. Em outras palavras, Samuel sabia exatamente como agir em cada situação. Ele sabia de tudo isso, mas ainda o Senhor não havia o visitado. Ainda Samuel não conhecia o Senhor. E meus irmãos, é comum, presta atenção, é comum que a nova geração que esteja presente entre nós sem ainda ter total clareza da sua relação com Deus. Isso é normal. E é por isso que muitas vezes eles cometem erros, cometem até mesmo atrocidades, porque ainda eles não se relacionam com Deus. Isso é esperado. Mas se existe um ambiente onde Deus pode chamar, esse ambiente é aqui, meus irmãos. Eles precisam estar aqui, eles precisam servir aqui, eles precisam falar aqui, eles precisam conviver aqui, porque esse é o ambiente onde Deus chama. E essa vocação da comunidade, ela aparece na figura de Eli. Porque quando Samuel ouve Deus chamá-lo pela primeira vez, ele ainda não reconhece. É como aquela criança, como aquele junior, como aquele adolescente que chega após o culto e disse: hoje eu senti um negócio estranho. Hoje me arrepiei inteiro. Os meus joelhos ficaram fracos. E eu não sei explicar o que aconteceu, mas algo me tocou. Nessas horas, meus irmãos, não é apenas o pastor que tem o dever de responder, é toda a igreja que tem a responsabilidade de ajudar esses corações a entenderem essa voz que está te chamando, meu filho. É Deus te despertando, é o Espírito te convencendo, te despertando, convidando você à rendição. A grande pergunta, meus irmãos, é quem vai interpretar isso para eles? Quem vai ajudar eles a reconhecerem que é Deus quem fala? A resposta, meus irmãos, é a comunidade de fé. É você, sou eu, somos nós. A igreja é chamada por Deus para ajudar a nova geração a discernir a voz daquele que o chama. Assim como Deus chamou Samuel, Ele continua chamando crianças, juniores e adolescentes no meio de nós. João, Catarina, Isabela, Gabriel, Felipe. Mas como Samuel, muitos ainda não compreendem de imediato. Eles dizem: eu estou ouvindo alguma coisa, mas eu não sei o que é. Eu sinto algo diferente, mas eu ainda não entendo. Tem algo acontecendo, mas eu não consigo explicar. É nesse momento, meus irmãos, que a igreja precisa assumir o seu papel como Eli e dizer: essa voz é Deus te chamando. É Ele te despertando a fé. Ele está dizendo: chega de viver distante e venha viver comigo, caminhe próximo. Nós, como igreja, meus irmãos, temos a vocação dada por Deus. Qual é a vocação? Ajudar a nova geração a discernir a voz daquele que os chama. Essa responsabilidade é nossa. Chamados, sim, são despertados por Deus, mas são reconhecidos no ambiente da comunhão. Permita-me contar uma experiência a vocês, não estava aqui no meu script, mas eu lembro a primeira vez que eu fui pregar na igreja, Templo Batista Bíblico, em Jacareí. Eu acho que eu tinha 17, 18 anos. Esse sermão, até alguns meses atrás, estava na internet. Eu entrei em contato com a igreja e pedi para tirar. Meus irmãos, que negócio tenebroso. Eu conseguia formar uma frase. Fui com as minhas folhinhas, computador, iPad, tablet, celular, o medo de dar errado em algum dos meus meios eletrônicos ali.
e ter tanto de coisa, fui chegar assim na igreja assim com a folhinha, caiu no chão, as folhas bagunçaram tudo, ficou tudo fora de ordem. E depois que aquele sermão de 10 minutos, 10 folhas na minha frente, 10 minutos, falei no 2.0. Depois que eu finalizei aquele sermão, os irmãos vieram me procurar, parabéns, a palavra falou no meu coração. Meus irmãos, a gente não é bobo, né? A gente sabe quando a gente comunica um negócio que a galera não pega. Sabe? Fazendo bagunça na escola a vida em toda, não vou saber quando eu falo o pessoal não me entende. Mas o sorriso dos irmãos assim, ó. Amém. Meus irmãos, aquilo me ensinou uma lição preciosa da vida. A superação da minha dificuldade falava para aquela igreja bem mais do que a minha performance. É nesse lugar, meus irmãos, aqui, onde jovens, adolescentes serão forjados. E por vezes, não falando lé com cré, o português todo errado, mas é aqui, meus irmãos, que eles verão uma comunidade de um senhor de 60 anos, de 50 anos, de 40 anos, casado, divorciado, dono de empresa, já passou por tudo nessa vida, mas dizendo a esses, eu aprendo muito com a sua vida. A segunda vocação, meus irmãos, é da comunidade de fé. O terceiro elemento vocacionado do texto é o próprio Samuel. A nova geração, representada por Samuel, possui essa vocação de ouvir esse chamado e de responder a ele. A nova geração aqui presente, presta atenção, Deus está chamando vocês. O profeta Samuel foi chamado com apenas 12 anos, mas não se trata de um chamado apenas de sermos salvos. A gente confessa Jesus, ponto, cai um raio na nossa cabeça, a gente vai morar com Jesus no céu, canta santo para sempre e acabou. Não! Deus nos salva com um propósito. Qual que é o propósito? Viver e anunciar o seu reino por meio da história. Samuel, gente, foi chamado para ser profeta. Você pode ser chamado para ser professor, dentista, médico, engenheiro, empresário, pastor, missionário. É nessas horas que a mãe bate na madeira, né? Misericórdia, meu filho lá na China sendo perseguido. Quem que vai comer o franguinho do papai e da mamãe no domingo de tarde? Mas se o seu filho for chamado para ser pastor, para ser missionário, para ser pastora, para ser mulher de Deus, lembre-se, ele pertence ao Senhor. E uma das formas mais sinceras de honrar a Deus é permitir que Ele faça dos nossos filhos aquilo que Ele quer. Permita, meu irmão, que seu filho seja chamado. Permita, minha irmã, que sua filha seja chamada. Mais do que isso, deseje que os seus filhos sejam chamados por Deus. Que o seu desejo maior seja esse. Eu até desejo, mas tomara que ele seja médico. Glória a Deus, meus irmãos. Ele também chama médicos, mas o chamado não está nas suas mãos, está na mão de Deus. É Ele quem chama, é Ele quem vocaciona. Jovem, adolescente, criança, junior, você que está aqui nessa manhã, a vocação que Deus deu para você é de ouvir a voz dEle e obedecer. Obedeça ao chamado de Deus. E como Samuel, diga, eis-me aqui, Senhor. E a quarta e última vocação é a vocação do próprio Deus. A vocação de Deus é essa, chamar. Ele é o Deus que vocaciona. Ele é o Deus que chama os pais a consagrarem os seus filhos. Ele é o Deus que chama a igreja para ser um discernimento vivo dessa voz para a nova geração. É Ele quem chama Samuel, a nova geração, para ouvir e obedecer. A vocação de Deus, meus irmãos, é vocacionar. É Ele quem diz, Samuel, Samuel, Samuel. Quem cuida da nova geração? A família, a comunidade de fé, a própria nova geração. Mas acima de todos, quem mais se importa com ela? O próprio Deus. Amém, meus irmãos? E antes de encerrar essa mensagem, eu gostaria de dizer algo especialmente para você que talvez esteja ouvindo essas verdades e esteja com o coração apertado. Talvez você esteja pensando, Jesus, o meu filho não está na igreja e a culpa é minha. Eu sou como Eli. Mas meu irmão e minha irmã, se esse é o seu sentimento, escute com atenção. Nem sempre fazer tudo certo garante que tudo dará certo. A vida não é preto no branco. Não estou dizendo que na sua casa as regras não possam ser preto no branco, ok? Lá, sim, não. Mas a vida não é preto no branco.
Existem pais que oraram pelos filhos, que conduziram os filhos no caminho do Senhor, que ensinaram a palavra, que clamaram, que jejuaram, foram presentes e ainda assim, por alguma razão, os seus filhos hoje não estão no caminho do Senhor. Por outro lado, existem pais que foram negligentes, que foram ausentes, mas que hoje veem os seus filhos na fé, firmes, servindo ao Senhor. Unicamente, meus irmãos, pela graça de Deus. No fim das contas, sempre vai ser assim. É tudo pela graça de Deus. Você pode ensinar, você pode fazer devocionais, você pode orar, você pode jejuar, você pode instruir, mas se o Espírito de Deus não tocar, se a voz de Deus não chamar, tudo isso, meus irmãos, pode ecoar no vazio. Mas é justamente, escute com atenção, porque nós contamos com essa graça, é que nós podemos levar essa santa incumbência, essa santa missão, essa honra que Deus nos deu, sem peso, meus irmãos, sem culpa, sem desespero, no nome de Jesus. Ser pai, ser mãe, ser família é uma graça. Servir a nova geração é uma graça. Fazer parte de uma igreja que ama, que acolhe, que apoia a nova geração é também uma graça. Tudo é fruto da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E é somente olhando para Jesus que nós entendemos isso. Porque Jesus foi o Filho perfeito que obedeceu plenamente ao Pai. Jesus se manifesta também como Pai amoroso que nos recebe, que nos corrige com misericórdia. Jesus é esse servo fiel que foi até as últimas consequências para nos salvar, até a morte, até a cruz, até o sepulcro, e de lá saiu vivo para nos dar vida. Meus irmãos, esse sermão aqui poderia ser jogado no lixo se não tivesse esse link cristológico. É olhando para Jesus que nós encontramos o exemplo e a força para nós amarmos, servirmos e permanecermos firmes até o dia de Cristo Jesus. Aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la no dia de Cristo Jesus. Deus os abençoe, Deus derrame da sua graça sobre nós. Feche os seus olhos, vamos a Deus em oração. Senhor, nosso Deus, obrigado porque o Senhor é o Deus que chama. O Senhor chamou Abraão, o Senhor chamou Moisés, o Senhor chamou Ana, como também chamou Samuel. E hoje, Deus, o Senhor ainda chama, com a mesma voz, voz essa firme, voz essa amorosa, voz santa. Obrigado, Senhor, porque mesmo em tempos de silêncio, a Tua lâmpada nunca se apaga. Mesmo quando os nossos olhos se escurecem, Deus, o Teu chamado permanece claro. E mesmo quando a nova geração ainda não Te conhece, o Senhor se aproxima com graça. O Senhor desperta corações para Te ouvir. Nós Te pedimos, ó Deus, que sejamos fiéis à vocação que o Senhor nos confiou. Como pais, como mães, que tenhamos coragem de consagrar os nossos filhos a Ti. Não apenas com palavras, mas com a vida, com o exemplo, com a oração. Como igreja, Deus, que não sejamos espectadores do Teu chamado, mas intérpretes vivos da Tua voz, ajudando essa geração a reconhecer quem é o Deus que os chama. E como jovens, Deus, adolescentes e como crianças, que possamos responder como Samuel. Fala, Senhor. Fala, Senhor, pois o Teu servo, a Tua serva está ouvindo. Senhor, nos chama pelo nome. Desperta-nos do sono da indiferença. Que nenhuma vocação no meio de nós fique perdida. Que cada coração aqui, Deus, presente, ouça, discirna e obedeça a Tua voz. Em nome de Jesus, o nosso maior exemplo de obediência, oramos e entregamos tudo, absolutamente tudo, diante dos Teus pés. Em nome de Jesus. Amém e amém. Se você fez essa oração comigo, você pode ficar de pé no seu lugar para a gente cantar a nossa fé.